Vamos falar sobre pneumonia adquirida na comunidade no adulto. A gente pode abreviar como PAC. PAC no adulto. Qual é o germe mais frequente que causa PAC no adulto? É o famoso Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo. Depois dele, a gente tem o micoplasma como um agente comum, temos os vírus e depois uma série de outras etiologias. Vamos falar mais sobre elas no decorrer da aula também. Qual é a definição de PAC? Para a gente falar que a pneumonia foi adquirida na comunidade, ou ela foi adquirida fora do ambiente hospitalar, ou até 48 horas que o paciente entrou no ambiente hospitalar. Então, é aquela que foi adquirida fora do hospital ou até 48 horas da internação. Os sintomas básicos da pneumonia são febre, tosse com expectoração, dor ventilatória dependente. E para confirmar o diagnóstico, tem gente que tem dúvida se a gente tem que pedir um raio-x, um exame de imagem ou não. E a resposta é que sim. Para você poder dizer que tem uma pneumonia, com certeza tem que ter um exame de imagem. Tem que ter uma imagem compatível com pneumonia. Então, tem que ter imagem para confirmar o diagnóstico? A resposta é sim, tem que ter imagem. Porém, a gente não pode depender da imagem para começar o tratamento que é com o antibiótico. Para confirmar com certeza que tem pneumonia, sim, tem que ter imagem. Mas a gente não pode esperar pela imagem para iniciar o antibiótico. Se a gente já suspeitou pelos sinais clínicos, né, uma paciente com tosse, febre, estertores finos, ausculta pulmonar, a gente vai sim dizer que esse paciente tem uma pneumonia e já começar o antibiótico. O pneumococo é o germe mais comum. A gente chama que é uma pneumonia típica. Mas existem alguns germes que a gente chama de germes atípicos que também podem causar pneumonia. Nesse caso, o quadro tende a ser mais brando, uma tosse seca, uma febre não tão alta. E quais são os principais germes responsáveis por causar pneumonia atípica? Tem uma setinha que a gente usa para lembrar de um cara que não era tão típico assim, que é o Michael Jackson. Para lembrar desses germes que são os agentes atípicos da pneumonia. Para lembrar aqui do M de micoplasma, CH de clamídia, no caso aqui a Chlamydia pneumoniae, não a Chlamydia trachomatis, e L de legionela. Então esses são os principais agentes de pneumonia atípica. Já puxando o gancho aqui da legionela, é legal lembrar que a legionela e também o pneumococo podem ser identificados pelo antígeno urinário. Então, quais agentes a gente consegue identificar pelo antígeno urinário? O pneumococo e a legionela. Esses agentes aqui são os mais comuns em pacientes imunocompetentes. Mas se a gente pegar pacientes imunodeprimidos que convivem com o vírus do HIV, né, que é importante lembrar do CD4 deles, pra gente pensar em alguns germes diferentes que podem estar causando essa pneumonia. Então aqui eu vou colocar AIDS/HIV e alguns CD4 são importantes pra gente lembrar quais são esses agentes possivelmente mais comuns. Se o CD4 for maior que 200, eu vou pensar exatamente nos mesmos germes que causam pneumonia em imunocompetentes. Então, igual imunocompetente. Já pacientes que têm um CD4 menor que 200, vou pensar aqui na grande estrela que causa pneumonia em pacientes com AIDS, que é o Pneumocystis gyrovesi. E já naqueles pacientes que possuem um CD4 menor que 50, eu vou pensar mais em citomegalovírus e micobactérias atípicas, beleza? Então vimos os agentes principais da pneumonia, tanto em imunocompetentes quanto em imunodeprimidos. Vamos falar um pouquinho agora sobre critérios de tratamento de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Se o paciente deve ser tratado ambulatorialmente, ou se deve ser internado, ou até mesmo ir para UTI, como a gente define isso? Na prática, a gente usa um score chamado CURB-65. Ele é o score utilizado que nos ajuda a decidir se o paciente tem que ser tratado ambulatorialmente, ser internado ou ir para o UTI. E o que significa esse CURB-65? A letra C significa confusão mental. Então, C de confusão. U de ureia. Especificamente, uma ureia maior do que 50. R de frequência respiratória. Especificamente, uma frequência respiratória maior que 30. E B do inglês de blood pressure. Blood pressure. Pra gente lembrar de uma pressão arterial sistólica menor que 90 e uma diastólica menor que 60 milímetros de mercúrio. E o 65 para lembrar da idade de 65 anos. Se o paciente que tem pneumonia apresentar determinadas pontuações de acordo com esses critérios, que cada um deles vale um ponto, a gente define se o paciente vai ser tratado ambulatorialmente, ser internado ou ir para o UTI, tá certo? Então, se o paciente apresentar, pontuar, né, no CURB, 0 ou 1 pontos, ou seja, um paciente com pneumonia que não tem nenhum desses critérios ou tem
só um deles, o tratamento tem que ser feito preferencialmente ambulatorialmente. Ambulatorial, beleza? Se o paciente apresentar 2 pontos, ou seja, 2 desses critérios do CURB-65, ele merece tratamento em internação hospitalar, ou seja, na enfermaria. E se o paciente apresenta 3 ou 4 pontos, podemos considerar a possibilidade de internação em UTI, beleza? Entendido? Então esse é o CURB-65, que é um critério muito utilizado na prática para definir se o paciente tem que ser tratado ambulatorialmente e internado UTI. Mas, para agilizar essa decisão, um outro critério mais resumido foi criado, tirando aqui a ureia. E aqui, dentre esses critérios, a ureia é o único, se você perceber, é o único exame complementar que é pedido aqui. Então, a gente tem como adaptar esse critério para o CRB, deixa eu botar aqui uma separação, o CRB, ou seja, CURB sem o 65. Para a gente também definir se ele pode ser tratado ambulatorialmente, enfermaria ou UTI. Só que aí a pontuação mudou um pouquinho, tá? Os significados aqui são os mesmos. No CRB 65, se o paciente apresentar 0 pontos ou se for 1 ponto devido à idade, o tratamento pode ser ambulatorial, beleza? Se o paciente apresentar 1 ponto ou 2, ele pode ser tratado na enfermaria, internado. E se o paciente apresentar 3 ou 4 pontos, também devo considerar a possibilidade de UTI, beleza? Como que eu lembro, né, essa pontuação que muda, né? Eu lembro a pontuação do CURB 65 e o que muda do CURB 65 para o CRB 65? Sai o U, então eu lembro que sai o 1. Então o 1 que era aqui sai daqui e ele vem para cá, beleza? Assim que eu uso para lembrar as pontuações do CURB 65 e CRB 65. Mas, além do CURB, né, alguns outros critérios, tem um monte deles que são usados para definir se o tratamento é ambulatorial ou se tem que internar. Os mais importantes deles são, além do CURB, que eu vou colocar aqui outros critérios. Os mais importantes deles são a saturação de O2 menor que 90% ou também o mais importante de todos, que é o julgamento clínico. Se você, como médico experiente, sentir por algum motivo que aquele paciente tem chance de piorar, então isso aqui vai indicar que o paciente necessita ser internado. Não é seguro deixar esse paciente em tratamento sozinho ambulatorialmente. Tudo bem? Então, beleza. Vamos falar agora sobre o tratamento, né? Que consiste basicamente em matar o agente principal aqui, que você pode ver que na maioria das vezes é uma bactéria. Então, quais antibióticos a gente tem que prescrever para esses pacientes com pneumonia adquirida na comunidade? Então, o tratamento vai ser feito conforme o ambiente que a gente selecionou ele através do CURB para tratar. Então, pacientes que a gente decide tratar ambulatorialmente, normalmente a gente prescreve uma antibiótico-terapia para eles por 5 a 7 dias. E quais são esses antibióticos? Na verdade, depende de 2 fatores. Vou dividir aqui em 2. Um paciente sem fatores de risco e um paciente que não usou antibiótico-terapia nos últimos 3 meses. Merece determinados tipos de antibiótico. E aquele paciente que tem fatores de risco ou usou antibiótico nos últimos 3 meses. Ele vai receber outros antibióticos. Tá? Então, vou dar aqui o paciente ok e o paciente com fator de risco ou que usou antibiótico nos últimos 3 meses. O paciente ok, a gente pode escolher para dar para ele amoxicilina ou amoxicilina mais clavulanato ou um macrolídeo. Já o paciente com fator de risco ou uso de antibiótico nos últimos 3 meses, a escolha é um beta-lactâmico mais um macrolídeo. Só que se ele tiver alergia a beta-lactâmico ou até mesmo a macrolídeo, se ele tiver alergia, você pode optar por uma quinolona respiratória, beleza? Então, esse é o tratamento para pacientes ambulatorialmente. E para os pacientes que são internados na enfermaria, quais são os antibióticos? Enfermaria, tá? São uma série de antibióticos que você pode escolher. Por exemplo, você pode optar por uma cefalosporina de 3ª geração mais um macrolídeo, ou você pode optar por ampicilina com sulbactam, ou pode optar por amoxicilina com clavulanato, ou ainda por uma quinolona respiratória, beleza? E para fechar, como que é o tratamento de pacientes em ambiente de UTI? Na UTI é legal lembrar que são sempre 2 medicações juntas, nunca medicações sozinhas, como tem possibilidade, por exemplo, só quinolona sozinha, tá? Ou aqui amoxi sozinha. Não, na UTI são sempre 2. E quais são elas? A gente pode copiar aqui céfalo de 3ª com macrolídeo, a mesma da enfermaria, ou ainda uma céfalo de 3ª com quinolona. Ou até aqui no lugar da cefalosporina de 3ª geração, você pode trocar ela por AMP com sulbactam e daí juntar com o macrolídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a revisão de pneumonia adquirida na comunidade nos adultos.
Sobre pneumonia adquirida na comunidade, a sinalha é correta. A. É aquela cujo diagnóstico é feito na primeira vez que o paciente vem da comunidade para o hospital. Será que é só isso, gente? Lembram que também o paciente pode sim caracterizar pneumonia adquirida na comunidade se ele está no hospital até 48 horas. Então, esse daqui é falso. É a infecção do pulmão por micro-organismo cujo diagnóstico é feito fora do hospital ou até 48 horas após a admissão. Perfeito. Primeiro, pneumonia tem que ser por uma infecção de um micro-organismo. Não pode ser, por exemplo, por um químico. A gente chama de pneumonite, né? Pneumonite química. Pneumonia é sim por um agente infeccioso. E sim, ele diz aqui, é aquela adquirida da comunidade, é aquela que você pega fora do hospital ou até 48 horas da admissão. Então, essa é a alternativa correta. Beleza? Aqui vamos ver outras aqui alternativas. É mais comum pneumonia lobar do que broncopneumonia. Não, na verdade, é mais comum a broncopneumonia, que vão se juntando em múltiplos focos até formar uma pneumonia lobar. Então, até formar uma pneumonia lobar, já teve ali, sim, pneumonia, já teve broncopneumonia. O germe mais comum é o pneumococo, seguido do Haemophilus. Vamos lembrar que, na verdade, sim, é o pneumococo o primeiro, mas o segundo que é o micoplasma. Vamos ver se ele diz aqui. A ordem de frequência é pneumococo, micoplasma, aí vírus, depois clamídia, aí só depois o Haemophilus. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui. Sobre os marcadores laboratoriais na pneumonia adquirida na comunidade. Julgas afirmativas. 1. O antígeno urinário pode ser usado na detecção do antígeno do pneumococo e da legionela. Sim, vamos lembrar que os dois agentes que a gente pode detectar pelo antígeno urinário é o pneumococo e a legionela. 2. O PCR é um bom marcador para acompanhar evolução ou falha no tratamento. Sim, o PCR é um marcador bem inespecífico, mas ele se eleva de acordo com a gravidade ou o sucesso, ou também se abaixa conforme o sucesso no tratamento também. Então ele é ótimo para marcar assim a evolução ou falha no tratamento. A procalcitonina é útil na diferenciação de pneumonias virais e bacterianas. Sim, vamos lembrar daquele macete que a procalcitonina ela é profissional. Então ela é profissional em diferenciar pneumonias ou infecções bacterianas e virais. Por quê? Porque ela se eleva muito mais nas bacterianas, tá? Então todas as alternativas estão corretas. Fechou aqui, a gente falou, né, do procalcitonina é profissional. Beleza? Vamos lá então. Próxima questão. Assinale a alternativa que contém as bactérias de pneumonia atípica mais comuns, em ordem de frequência. Letra A, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae. Vamos lembrar do macete que a gente aprendeu para pneumonias atípicas? Quem são os agentes mais comuns e em ordem de frequência? São 3, lembra? Lembra daquele cara que não era tão típico assim? O Michael Jackson, o Michael. Então, para lembrar das pneumonias atípicas, você vai lembrar do Michael, M-Y, né, de Mycoplasma, CH do Michael de Chlamydia pneumoniae e o L de Legionella. Então aqui Staphylo, não é Chlamydia pneumoniae, beleza, Mycoplasma Legionella, mas não está em ordem. Lembra que é Michael, primeiro Mycoplasma, depois Chlamydia, depois Legionella. Mycoplasma, Chlamydia e Legionella. Essa daqui, fechou? Olha lá o Michael, gente. Colocamos até uma imagem para vocês lembrarem dele. E vamos lembrar aqui que o tratamento de escolha para os germes atípicos são os macrolídeos, como a azitromicina. Beleza? Bora para uma próxima, deixa eu pegar aqui uma mais do final. Questão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Na pneumonia adquirida na comunidade, está indicado tratamento ambulatorial para letra A, maiores que 65 anos, com frequência respiratória maior que 25 incursões por minuto, taquicardia e confusão mental. Peraí, que já foi muita informação. Qual que é o critério que a gente usa para ver se vai internar um paciente, se vai tratar ele ambulatorialmente ou se vai internar em UTI? Lembra do CURB 65. Então, a gente tem C de confusão mental, U de ureia, que se ela for maior que 50 soma 1 ponto, R de frequência respiratória, se for maior que 30 soma 1 ponto, e o B de blood pressure, para você lembrar se o paciente tiver pressão arterial sistólica menor que 90 ou diastólica menor que 60 também pontua 1 ponto. E também 65 anos, né? Se o paciente tiver maior que 65 anos, ele vai pontuar também no CURB 65. E tem aquela variação menorzinha que é o CRB 65, que não tem a ureia. Então no CRB 65 é a mesma coisa, só que sem ureia. No CRB 65, se o paciente pontuar 0 pontos ou 1 ponto por causa da idade, ele merece tratamento ambulatorial. Se ele tiver 1 ou 2 pontos, ele merece ser internado, e 3 ou 4 pontos a gente tem que considerar tratamento em UTI. Então vamos ver aqui essa alternativa. Maior que 65 anos, ponto 1 ponto. Frequência respiratória maior que 25, outro ponto. Taquicardia, não tem nada a ver. E confusão mental, 3 pontos. Então ele pede aqui para tratamento ambulatorial. Não, esse cara tem que ser considerar até UTI para ele. Vamos para B. Deixa eu marcar essa aqui fora. Maior que 65 anos, beleza. Frequência respiratória menor
maior que 25, só tá um ponto ainda, estável hemodinamicamente e ausência de confusão mental. Então esse cara somou só um ponto, sendo que esse ponto é a idade. Então sim, esse cara merece tratamento ambulatorial, beleza? Bora para mais uma questão pra gente fechar. Questão da AMRI. Paciente masculino, 70 anos, vem à consulta com queixa de febre, dispneia leve, tosse produtiva, expectoração purulenta e dor ventilatório dependente em hemitórax direito há 2 dias. Ao exame, apresenta sinais vitais estáveis e crepitantes em terço inferior do pulmão direito. Então vê que um receptor crepitante localizado no pulmão direito, na base, né? Há um mês foi submetido à prostatectomia por neoplasia e ficou internado por 7 dias, sem outras comorbidades. Em relação ao manejo desse paciente, é correto afirmar que o diagnóstico mais provável é, então, vendo o caso clínico dele aqui, um senhor com queixa de febre, falta de ar, tosse produtiva, dor ventilatório dependente e estertor fino em um lobo pulmonar, a gente vai pensar em pneumonia, certamente. A questão aqui é se a gente tem que internar ele ou pode liberar ele para casa. Então vamos ver aqui. Pneumonia e está indicada internação para tratamento com antibiótico endovenoso, visando cobertura apenas para bacilos gram-negativos nosocomiais. B. Embolia pulmonar, a gente já falamos que é pneumonia. Pneumonia e o paciente deve receber antibiótico por via oral em domicílio, visando cobertura para bacilos gram-negativos da comunidade. Paciente idoso, grave, que teve recentemente internado por neoplasia, então não tem como liberar esse paciente para casa, tem que internar ele no mínimo. Então essa aqui não é. Embolia pulmonar não é. E pneumonia e está indicada internação para tratamento com antibiótico endovenoso, visando cobertura para bacilos gram-negativos e gram-positivos. Essa é mais coerente, né, gente? Não vamos deixar esse senhor que teve agora uma internação por neoplasia recente, só porque ele não fecha o CURB, né? Se a gente for pensar aqui, ver o CURB dele, maior que 65 anos, deu 1, não fala do R da frequência respiratória, tem dispneia, mas fala que é leve, então a gente não tem como saber se é maior do que 30. Se pegar o B de blood pressure, não fala aqui a pressão dele, então a gente não atingiu 3 ou 4 no CURB, ou 2, a gente não vai botar esse paciente para dentro do hospital. Claro que não, porque lembra que além do CURB, um dos critérios mais importantes que a gente pode usar para decidir pela internação do paciente é o julgamento clínico. O julgamento clínico acaba sendo o critério mais importante para a decisão de internação de um paciente com pneumonia adquirida na comunidade e também nosocomial. Beleza?